Oi pessoal, tudo bem? Nestes últimos 2 anos, com a pandemia, muitas pessoas, tanto as que estavam de quarentena, como aquelas que continuaram no trabalho presencial, passaram a viver com maior angústia e uma sensação de ansiedade frente à expectativa do que poderia advir com essa nova doença que se espalhou no planeta. Muitas pessoas desenvolveram um quadro conhecido como transtorno de ansiedade generalizada. Agora, com o retorno gradual das atividades corriqueiras, estas pessoas estão sem saber o que fazer frente a estas sensações estranhas que sentem e que, na maior parte das vezes, acaba atrapalhando o dia a dia delas. Hoje vamos falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, seu conceito, fatores agravantes, consequências, bem como a abordagem para o verdadeiro controle desta doença. Nós somos da Barros e Barros Médicos Associados e eu sou o Dr. Paulo Barros. O transtorno de ansiedade generalizada é uma das afecções mais comuns. Até 20% dos adultos são afetados por transtorno de ansiedade a cada ano. Ele produz medo, preocupação e uma sensação constante de estar sobrecarregado. O transtorno de ansiedade generalizada é caracterizado por preocupação persistente, excessiva e irreal com as coisas do dia a dia. Esta preocupação pode ser por várias razões, como finanças, família, saúde e futuro. Nesses últimos 2 anos, vimos que a pandemia acentuou em muito a presença desse transtorno na população. Como existe uma crise constante e excessiva de ansiedade, ocorre uma acentuação e piora em doenças psicológicas e físicas. A preocupação excessiva é a característica central do transtorno de ansiedade generalizada. Os critérios de diagnóstico incluem uma ansiedade e preocupação excessiva pelo menos durante 6 meses, dificuldade em controlar estas preocupações. A ansiedade está associada a outros sintomas por pelo menos 6 meses também, como inquietação, sensação de tensão ou estar no limite e um cansaço fácil, dificuldade de concentração, como se estivesse com a mente vazia, uma irritabilidade, tensão muscular, distúrbios do sono. A ansiedade resulta em sofrimento significativo e prejuízo nas áreas sociais e ocupacionais. E ela não é atribuída a nenhuma outra causa física. Existem outros fatores que podem ser encontrados e que estão associados, como o estresse, a presença de doenças crônicas descompensadas, como diabetes e hipertensão, depressão, parentes genéticos de primeiro grau com transtorno de ansiedade generalizadas e fatores ambientais, como abuso de substâncias. A ansiedade incide mais em mulheres do que em homens. A Sociedade Americana de Psiquiatria criou e revê periodicamente uma padronização para diagnóstico em saúde mental. Chama-se Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders, que aqui no Brasil é conhecido como DSM.
o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada foi separado há 2 décadas na 3ª versão do DSM. Antes disso, o transtorno de ansiedade generalizada era conceituada como um dos 2 componentes principais de neurose de ansiedade e sendo o outro o pânico. Somente posteriormente é que se viu que esse transtorno é uma entidade única e exclusiva e que causa tanto transtorno na população. Dentro desses novos conceitos, às vezes torna-se um desafio o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, pois os sintomas físicos são mais comuns do que os sintomas psicológicos. E esses sintomas podem confundir o médico. Os pacientes podem apresentar falta de ar, palpitações, fadiga, dor de cabeça, tontura e inquietação. Os pacientes podem também descrever sintomas psicológicos, como ansiedade e preocupação excessiva, como já dito, e inespecíficas, uma instabilidade emocional, dificuldade de concentração e insônia. Existem também fatores que predispõem ainda mais esse transtorno, como o fato do gênero ser feminino, a pessoa ser solteira, saúde debilitada, baixa escolaridade, ambiente estressante e a idade média de apresentação é em torno dos 30 anos. Existem também escalas para avaliar o grau de acometimento que são úteis para o segmento e para avaliar o tratamento, qual o nível de tratamento a ser feito. Além de uma boa avaliação clínica e laboratorial, o paciente com transtorno de ansiedade generalizada deve ser submetido a um questionário de avaliação específico para aí sim iniciar o tratamento específico. Os 2 principais tratamentos para o transtorno de ansiedade generalizada é a terapia cognitiva comportamental e os medicamentos. Os pacientes podem se beneficiar mais de uma combinação de 2 dos tipos de tratamentos ou um ou outro tipo de tratamento. Vários tipos de medicamentos são usados para tratar o transtorno de ansiedade generalizada, como os antidepressivos, benzodiazepínicos, além do controle dos fatores próprios, como controles de outras doenças crônicas, e as orientações quanto à atividade física e à nutrição. O mais importante é que se você estiver tendo essa dificuldade do retorno às suas atividades, se você está vendo que está tendo uma ansiedade mais importante que dificulta as suas atividades, o seu dia a dia, você precisa de ajuda. Procure sempre uma orientação profissional a respeito. Eu espero que vocês tenham aproveitado mais esse vídeo, entendido bem os conceitos, os sintomas que existem relacionados ao transtorno de ansiedade generalizada, e espero que vocês continuem visitando o nosso canal, que é o Dr. Paulo Barros, Dr. Paulo Barros, e visitem também o nosso site, que é o www.barrosebarros.com.br. Tem sempre uma novidade por lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like. E se você fizer a inscrição no nosso canal, lembre-se também de fazer o clique lá no sininho para ter aviso de quando chega um novo filme nosso aqui do nosso canal, ok? Nós somos da Barros e Barros Médicos Associados e eu sou o Dr. Paulo Barros. Obrigado.